Bom, essa é uma boa pergunta. O que eu quero? Eu tenho 34 anos, tenho um bom emprego, uma boa casa, sou casada com um homem maravilhoso, tenho muita ansiedade e não tenho ideia do que quero da minha vida. Tenho baixa autoestima e fico na defensiva. Facilmente, raramente estou contente ou grata. Meu pensamento é tão negativo que eu preciso da aprovação dos outros. Bom, isso não me parece uma pergunta, mas talvez haja uma pergunta escondida aí. Agora, primeiro, eu gostaria de parabenizar o questionador por seu autoconhecimento, porque o questionador está ciente de que ela está ansiosa. Nem todo mundo que está ansioso sabe que está ansioso. Eles são apenas dominados pela ansiedade em si, em seu estado normal. E se você perguntar a ele se está ansioso, ele fala: não, não, eu ansioso? Eu não tenho ideia do que quero de minha vida. Parece o começo do lugar de não saber o que é bom. Eu tenho baixa autoestima. Bem, mas você tem consciência de saber que você tem baixa autoestima. E ela continua aqui. Eu fico na defensiva facilmente. Sim, mas, de novo, você não fica apenas na defensiva. Você sabe que fica na defensiva. A questão é, você sabe que no momento de ficar na defensiva, você está na defensiva. Ou você sabe disso depois. Você pode investigar e ver qual das duas é. E ela continua. Eu raramente fico contente ou grato. Isso é interessante. É muito bom esta autoobservação também. Ela diz, não estou contente nesse momento, não estou contente, meu pensamento é tão negativo, e aí, mais uma vez, outro bom conhecimento. Meu pensamento é negativo nesse momento, quais são os pensamentos que estão passando pela minha cabeça? Então, se você aplicar a consciência que já está lá se escondendo, por trás de todas as coisas, se você aplicar a consciência ao momento presente, quando essas coisas surgem, defensiva ou a baixa autoestima. E o que é a baixa autoestima? É algo que você diz a si mesmo sobre si mesmo em sua mente. É uma certa repetição de pensamentos que a voz na cabeça lhe diz. Isso é autoestima baixa. Você pode ter certas emoções que acompanham isso emocionalmente, mas, na verdade, essa base para baixa autoestima é algo que você diz a você mesmo sobre seu baixo valor, seus pensamentos. Agora, o questionador já sabe que ela tem baixa autoestima, e se ela pode saber que ela tem muita... No momento, no instante que ela percebe a baixa autoestima surgindo com pensamentos, ela pode reconhecê-los como pensamentos e não necessariamente pensamentos verdadeiros, como pensamentos repetitivos. Essa condição, esses pensamentos, talvez esse caminho, a autoestima pode ter começado na infância, e isso geralmente acontece com pessoas cujos pais são muito críticos, ou os pais dizem que você nunca é bom o suficiente, e esse pode ser um dos motivos. Então, pode ter começado aí. É uma maneira condicionada de pensar, pensamentos condicionados. Agora, a consciência, que já está lá no questionador, precisa estar lá no momento em que essas coisas surgirem. E então, você pode ver, quando surgem 3 pensamentos, você os reconhece como pensamentos que estão surgindo. E você não está mais completamente preso no que esses pensamentos estão dizendo.
Em outras palavras, para usar uma analogia que usamos não muito tempo atrás, você pode, seu sentido de ser não está nesse pensamento, mas está na consciência do pensamento, em outras palavras. Se você olhar para o céu, o vasto céu durante o dia, e desta vez vamos olhar para o céu diurno, a vastidão da enorme expansividade do céu é consciência nessa analogia. E as nuvens que vêm são os nossos pensamentos. Então, quando as nuvens vêm, porque nunca consigo fazer nada, certo? Então, você tem que olhar para os pensamentos como se eles fossem essas nuvens. E se as nuvens forem ficando cada vez maiores e maiores, você permanece no céu e permite que as nuvens passem e passem. E isso significa que você começa a não sentir mais que, na realidade, não está mais alimentando o pensamento condicionado. E está separando quem você é e tirando a sua identidade do pensamento. Pensar por um tempo, ter um momento mais frio, você verá que velhos padrões voltarão de novo e de novo. Mas você não vai estar mais os renovando. Você não os está mais alimentando como você os alimenta, se identificando com cada pensamento que vem. Há um eu nele, está dentro, então você separa. Você é a consciência por trás do pensamento. O mesmo se aplica a qualquer tipo de pensamento negativo. Você o reconhece como automático. Ele surge e é um pensamento. Então, mas você é a consciência que sabe que isso é negativo. Você percebe o padrão de pensamento. E se isso pode crescer, porque já está lá até certo ponto, se isso cresce, o que significa que se aprofunda, então esses padrões de condição irão diminuir, eles serão transmutados. Outro ponto aqui mencionado é que eu fico na defensiva facilmente. Defensiva pode acontecer e acontece muito rapidamente em interações humanas. A defensiva pode surgir tão rapidamente que é um padrão automático. E você só pode saber depois. Ou isso foi... E reconhecer, né, que foi defensiva novamente. Um assistente defensivo, é claro. Todas essas são maneiras do ego se proteger. Sendo o ego a mente feita por si mesma, ela simplesmente inventará uma defensiva. Qualquer mentira, apenas para manter sua identidade de ego intacta, então ela vai inventar qualquer coisa. Apenas tudo bem, isso é automático. Então, como num curso em milagres, eles estão dizendo que sempre que você ficar na defensiva sobre qualquer coisa, saiba que você se identificou com uma ilusão. Você se identificou com uma ilusão que é interessante. Isso é verdade. Digamos que você diga que a distância daqui até a Lua é mais ou menos 350 mil quilômetros e que a luz leva pouco mais de 1 segundo para viajar da Lua até a Terra. E você sabe disso, sabe que isso é um fato. Eu sei porque eu verifiquei, mas parece ser verdade. E outra pessoa disse que não, isso é completamente falso. Na verdade, leva 1 minuto. Agora é apenas uma diferença de opinião, de ponto de vista. E agora você sabe muito bem que a outra pessoa está errada. E se você disser não, isso não está certo. É uma atitude defensiva. Bem,
Depende de como você diz. A questão é se você se identificou com a sua mente, que tem essa posição, que por acaso é verdadeira, mas você está identificado com essa posição mental, em outras palavras, você deriva seu senso de identidade do pensamento. Se você se identificou com você, você ficará com raiva e na defensiva sobre a outra pessoa que está completamente errada. E você pode dizer coisas como, bem, se você souber, por exemplo, que essa pessoa sempre duvida de mim, por que você sempre duvida de mim? Você nunca acredita no que digo para você? Isso se chama defensividade. E isso é o ego tentando se proteger. Então, o curso em milagres, eles dizem, se você se identificou com uma ilusão, a ilusão não é que leva um segundo para a luz viajar da Lua para a Terra. Não é o que é a ilusão. A ilusão é que você se identificou com um padrão mental. Então você está fortalecendo uma identidade ilusória. Ao identificar, fortalecendo a posição mental de mim, minha posição mental, que é inconsciente. Então é assim que apenas uma diferença de opinião pode degenerar em um grande conflito. Apenas uma pequena diferença de opinião, porque o ego se torna defensivo. Então isso requer atenção de sua parte, para que você saiba quando surge. Então sempre que você se torna defensivo, então sem o ego, a mesma conversa continuaria e não leva um minuto. Eu sei que de fato a outra pessoa diz que leva um segundo, caso contrário leva um minuto. Bem, não, você está errado, leva um segundo. Bom, vamos deixar por isso mesmo, então. Acho que é um segundo. E você acha que é um minuto. E fim da história. Ficar sem defesa ou ego, ok. Você pode continuar onde todo mundo vai e vai pesquisar na internet depois sobre isso. Isso definitivamente resolveria essa situação. Em formas de egoísmo inconsciente, você vai dizer o que diz na Wikipédia. Está errado, está errado. Eles não entendem bem. Apenas para terminar com essa questão, a chave é a sua consciência. Para que isso aprofunde, então, todos esses padrões que você mencionou vão enfraquecer. E já existe uma quantidade considerável de consciência nessa pessoa, o questionador. A consciência, claro, não é a pessoa, mas é mais profundo na pessoa. A coisa é aplicar a consciência ao momento presente quando as coisas surgem, não de uma maneira abstrata. Sou uma pessoa defensiva. Será que algum dia desse me tornarei uma pessoa que não é negativa? Não consigo me livrar de meus padrões negativos. Sou tão negativa. Bom, não importa. O que importa é aplique a sua consciência nesse momento e você pode não mudar as coisas em construção mental. Como, por exemplo, ficar pensando como posso mudar a mim mesmo. Eu não quero mais esse tipo de pessoa. Olhe para isso, nesse momento. É por isso que você aplica presença, como eu às vezes chamo. Faz tempo que não uso essa expressão. A espada da presença, que corta o tempo e você vai aplicar isso.